Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e estamos no terceiro episódio da nossa série Consultoria Wealth. Eu estou aqui com o Diego, que é o nosso consultor. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Ricardo? Beleza. Então, pessoal, a gente já falou aqui em alguns vídeos da nossa série como viver de renda, quanto dinheiro você precisa acumular ao longo do tempo, com disciplina, não cometendo erros. E faltou ainda a gente conversar agora exatamente onde investir. Então vamos fazer nesse vídeo aqui bem prático, mas vamos falar também sobre alguns erros importantes que não podem ser cometidos. E para usar como exemplo aqui no vídeo hoje, vamos falar onde você investiria R$ 1 milhão hoje, tá? E aí essas lições vão servir tanto para quem já tem R$ 1 milhão, para quem tem mais que R$ 1 milhão, ou mesmo para quem tem menos, tá? O importante aqui é entender alguns conceitos, como por exemplo, tem um conceito que se chama Asset Allocation e a gente vai falar sobre isso. E muito importante, galera, você precisa fugir das armadilhas que o mercado financeiro pode proporcionar, tá? E o primeiro grande erro que você não pode cometer é perder dinheiro, tá? Por quê? Porque se você perder, o percentual de dinheiro que você precisa para recuperar é muita coisa, né, Diego? Você atende as pessoas e realmente isso é um problemaço, né? Exato, cada pessoa se especializa em uma atividade, né? Um engenheiro, um médico, um advogado. Poxa, a gente passa o dia inteiro no nosso trabalho, cada vez mais aperfeiçoando, né, as nossas ferramentas, entendendo mais onde a gente consegue melhorar. E com o mercado financeiro não é diferente, né? A diferença é que você passa o dia inteiro se dedicando ao seu trabalho, né, à sua empresa, se você é empresário, e o mercado financeiro sobra um pedacinho de tempo ali para você se esforçar. Então, é interessante para que você não tenha, né, um prejuízo no mercado financeiro, que você tenha ali uma consultoria, que você tenha ali uma assessoria lado a lado, né, para que você tenha ali uma maximização dos seus ganhos frente aos seus riscos. E se a gente olhar um histórico, né, a gente nos últimos anos teve várias notícias, né, várias pessoas que investiram em algumas ações, por exemplo, que caíram muito, né? Se a gente pegar casos como a Oi, são ações que chegaram a cair mais de 90%, se eu não me engano. Magazine Luiza, acho que deve ter caído quanto? Também, 80%? Casa de 90% também. E aí vamos colocar aqui na tela também, aí o Diego pode comentar com a gente, que uma queda nesse nível de 80%, por exemplo, é muito difícil recuperar. Exatamente, você precisa ali de uma compensação, de um crescimento de 400% para recuperar uma queda de 80%. Então, muitas vezes, né, ao longo dessa queda, um profissional bem treinado, bem qualificado, ele pode chegar e falar, poxa, do que a gente perdeu até aqui, é interessante, né, estopar, que a gente usa em jargão de mercado, vamos finalizar, estancar essa perda para que a gente consiga reconstruir esse ativo, né, esse portfólio com um outro ativo, que aí você elimina essa possibilidade. Né? Se a empresa perdeu o fundamento no qual você comprou, já faz sentido você comprar uma outra empresa. Pensar no dia de hoje para o futuro quais são as melhores opções. E sabe que tem muita gente que às vezes acha que esses erros acabam acontecendo só com investidores iniciantes, ou mesmo quem tem pouco dinheiro, mas eu lembro de uma história, depois eu vou até pedir para o pessoal da edição colocar as notícias aqui na tela, eu não sei se você viu, mas teve um investidor que dizia ser amigo, a notícia dizia que ele era amigo do Barsi, né, e disse que numa conversa com o Barsi falou bem das ações de IRB, né, o Instituto de Resseguros Brasil. E aí esse investidor, né, amigo do Barsi, comprou assim, milhões, mas só nessa ação. E o que aconteceu? A ação despencou. Então, baita de um erro, né? Concentrou todo o dinheiro em apenas uma ação. Exatamente. É um erro e assim, a gente olha no histórico, por exemplo, dos 10 últimos anos de Petrobras. Dos 10 últimos anos de Petrobras, ela ficou 8 anos perdendo para o CDI. Então, um investidor que tinha uma carteira muito focada, né, muito concentrada em Petrobras, muito provavelmente não ficou, né, esses 10 anos para ver o lado bom da história. Então ficou 8 anos perdendo para o CDI. No quarto, quinto ano, se a carteira está muito concentrada em um ativo só, perdendo, você fala, poxa, eu não vou investir mais nesse ativo. E pior, eu nunca mais quero investir em renda variável, vou investir apenas em renda fixa. E aí você acaba não tendo, né, um incremento do que uma renda variável pode ter na majoração do seu portfólio, nessa multiplicação de patrimônio. E sabe uma coisa que eu fico muito preocupado com a galera que está assistindo aqui a gente? Que muitas vezes você pede o conselho para alguém e isso é pior do que se fizer sozinho.
né? Eu costumo brincar que é pior você ter um mapa errado do que não ter um mapa. Exato. Porque se você vai, por exemplo, eu acho que tem uma cliente sua, se eu não me engano, que ela tinha uma previdência de um grande banco lá, que era muito ruim, não é? Então, seria melhor se ela tivesse investido num Tesouro Selic do que seguido o conselho do gerente, né? Exatamente. Primeiro que assim, é o ativo incorreto, às vezes vai se formando uma colcha de retalhos, né? Esse caso da Previdência especificamente era uma Previdência que não batia 100% do CDI. Aliás, ela batia 80% do Nossa. CDI. Então era uma concentração muito grande do patrimônio da cliente, ela já não tinha mais a eficiência fiscal que uma previdência entrega, o sucessório dela já estava mais do que garantido e ela não tinha majoração, ela chegava no momento ali de preservação de patrimônio e acabava que essa previdência impactava bastante o recebimento de receitas dela. Então, a gente teve que reformular esse portfólio para que ela tivesse ali, né, mais resultado, para que ela conseguisse até usufruir melhor da aposentadoria que ali começava a se moldar. Você vê, às vezes é isso, assim, você tem uma mapa errada, confiou no gerente do banco e estava com uma rentabilidade de 80% do CDI, ou seja, estava deixando dinheiro na mesa, né, desperdiçando. E sem contar que também, às vezes, tem aqueles assessores de investimento que acabam oferecendo aqueles produtos que são melhores comissionados para o assessor do que para o cliente, né? Você tem um outro caso de um cliente que tinha muito daqueles COIs, né? Exato. Que são certificados de operações estruturadas que também rendem super baixo, né? Exatamente. Então, apenas para exemplificar, né, um COI, essa operação estruturada, paga em média ali 3% de comissão para o assessor. Então, poxa, uma operação dessa de 100 mil reais, na cabeça o assessor ganha ali 3 mil reais apenas pela orientação, pela indicação de um COI. Um tesouro, por exemplo, poxa, em vez de você comprar um título público pelo tesouro direto e você comprar via mesa de operações de corretora, está ali próximo de 2,5% de comissão. Então, existem, né, embutido ali comissões em operações que acabam, né, pelo modelo de comissionamento, né, do assessor, acaba esse modelo indicando, né, levando o cliente a comprar um ativo que é melhor às vezes para a corretora do que necessariamente para o seu portfólio. Vale a gente ressaltar, não sei se você que está assistindo o vídeo aqui conhece, né, esses sistemas, né, mas basicamente hoje quem quer investir com algum auxílio, porque tem muito investidor, principalmente aqueles mais iniciantes, que querem fazer tudo sozinho. Mas chegam alguns investidores que de repente têm muito trabalho, né, se dedicam muito ao seu emprego, não têm tempo de pensar nos investimentos, e aí contratam um profissional para isso. E eu diria que essas pessoas têm duas opções quando vão para o mercado. Ou vão atrás de uma assessoria de investimentos, que a assessoria normalmente recebe, o assessor ele é remunerado pela comissão que o banco ou a corretora entrega, pelos produtos que ele indica. Ou então um outro sistema que está se popularizando muito, que inclusive é o que o Diego faz aqui na Ativo, que é uma consultoria, é o Wealth Management. Qual que é a grande diferença? É que o Wealth, né, esse consultor, ele ganha um percentual fixo, né, acordado com o cliente, e não por comissão, né? Então eu acho que esse modelo ele é muito interessante e vai pegar, né? Muita gente já tem comentado sobre isso, e se você puder até, vou pedir para você até revelar um pouco, não sei se você pode mostrar aqui na tela do seu computador essa questão, né, desse comissionamento, esse sistema de comissionamento que ele acaba sendo um pouco conflitado, né? A gente costuma falar que a culpa não é do assessor, não é o assessor que ele é mau caráter. Não, é o sistema mesmo, é o modelo de comissionamento, né? Exatamente. Esse modelo ele acaba levando, né, ou criando uma propensão muito grande para que os assessores indiquem produtos que mais paguem comissão. Naquele momento, eu acho que vou falar alguns pontos que podem ter ocorrido. Vamos supor que seu portfólio, você colocou um recurso, faz 6 meses que você não colocou mais dinheiro naquele portfólio, aí o assessor te procura e fala, poxa, lembra aquele produto que eu te vendi há 6 meses atrás? Ele não está performando da forma como a gente imaginou, vamos trocar? Por quê? A troca desse produto, ela leva à compra de um novo produto e gera um comissionamento. E tem ativos na nossa carteira que a gente não vai mexer por 6 meses, por 1 ano, por 5 anos. Então, assim, essa troca muito constante de produtos faz com que a carteira fique travada também, né? Então, aqui, apenas mostrando para vocês um exemplo prático, né? A gente tem operações de créditos privados. Créditos privados, você não tem um fundo garantidor de crédito por trás. Então, você tem uma operação que o seu risco é a contraparte para quem você emprestou dinheiro. Então, aqui é um CRA,
de uma empresa, da Raizen, por exemplo, 2037, então um vencimento extremamente longo, você empresta um recurso para essa empresa, aí a taxa mínima que o assessor pode te passar é IPCA mais 7,05 até IPCA mais 7,35. Então, já começa aí uma perda de rentabilidade do seu portfólio. Por quê? Se ele te passa essa taxa IPCA mais 7,05, ele fica com 100% da comissão, que é a última coluninha ali, é o ROA, 2,03%. Se ele te passa a taxa máxima de IPCA mais 7,35, essa comissão dele acaba sendo diminuída. Então, existe uma propensão muito grande, né, para que você fique com a taxa mínima que esse ativo pode chegar no seu portfólio, para que essa comissão seja majorada do outro lado. Nossa, muito, muito importante isso, porque eu nunca vi, né? Parece que isso não é uma coisa que todo mundo conhece. Então, veja, o assessor ele ganha essa comissão, que é o ROA, e no caso do serviço de wealth, que é o que você faz, você não fica com essa comissão também, né? Você tem aquela questão do cashback. Exatamente, nós somos proibidos pela Comissão de Valores Imobiliários de receber qualquer rentabilidade, qualquer incentivo de alguma corretora. Então nós temos que devolver toda e qualquer comissão que venha para o cliente. E o melhor também dessa instrução da Comissão de Valores Imobiliários, toda taxa que a gente alocar em um portfólio de um cliente tem que ser a taxa máxima. Então, é a certeza de que o melhor produto está sendo escolhido para o seu portfólio, porque quem faz o pagamento, né, da consultoria é o cliente, então a gente advoga a favor do cliente. É a certeza de que a taxa máxima do produto está sendo alocado no seu portfólio e se houver alguma comissão, volta para a sua conta automaticamente. Muito bem. Então, galera, ó, importante. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que é um formulário, justamente para aquelas pessoas, você que está assistindo aqui e quer ter esse tipo de serviço, esse atendimento individualizado que o Diego faz através desse serviço de consultoria de wealth, tá? Mas como é um serviço muito individualizado mesmo, não tem um botão simplesmente para você contratar esse serviço. Não, você preenche o formulário, coloca ali as informações básicas e o próprio Diego entra em contato com você, tá? Importante que a gente fez essa parceria, essa divulgação aqui no Lucra FC, e o Diego ele se comprometeu também a atender todos os clientes que vierem daqui, né? Exatamente, né? É uma consultoria que não vai ficar igual a gente entra numa corretora por faixa de valores de patrimônio e vai trocando de assessor. Não, a consultoria da Ativa Investimentos ela é 100% comigo do início ao fim. Então a gente vai entender a sua necessidade, vai entender o seu momento de vida, o seu perfil de risco e vamos construir, né, uma trajetória para que a gente siga mês a mês, né, avaliando junto com o cliente, entendendo se aquele projeto faz sentido para ele ainda, para que ele chegue ali num momento em sucesso, né? É uma história com início, meio e fim. Esse é o nosso objetivo. Perfeito, muito bom. E, pessoal, recomendo mesmo, de olhos fechados. O Diego é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, confio 100%. Inclusive, já foi meu padrinho de casamento, eu sou padrinho de casamento dele também. Eu acho legal contar isso, porque nesse tipo de serviço é confiança, né? Várias instituições, consultorias, wealths já vieram falar comigo aqui no canal Lucra FC, mas eu nunca abri isso porque realmente é um serviço de confiança. Por isso que eu trago uma pessoa que é minha amiga pessoal, justamente para fazer esse serviço, tá? Então, peguem o link aí na descrição, porque confio 100% aqui no trabalho do Diego. E aí, pessoal, agora a gente falou um pouco sobre alguns erros a serem cometidos, agora por outro lado, né, alguns acertos. Vamos trazer aqui de uma maneira prática e didática alguns passos importantes para a pessoa, justamente onde você investiria R$1 milhão, tá? Então a pessoa que está assistindo, que tiver menos dinheiro, pode entender o racional. Quem tiver mais dinheiro também vai entender, tá? Então vamos agora nesse ponto, onde investir? Então, Ricardo, o primeiro ponto é a alocação dos ativos, né? Mas antes de chegar nesse momento de operacionalizar essa alocação dos ativos, é interessante entender primeiro o contexto macroeconômico. Poxa, será que a gente está num momento de redução de juros, um momento de inflação elevada, um momento que é melhor colocar mais o acelerador em bolsa, né? É interessante não ficar um pouco mais conservador, esperando algum estresse de mercado para aproveitar oportunidades. Então, a gente enxerga, né, e está constantemente analisando o cenário macroeconômico. Depois a gente vai para o indivíduo. Então vamos entender quais são os objetivos da família, quais são os objetivos do investidor, para ali traçar esse plano de investimento.
E depois, qual que é o perfil de risco? O que vai fazer esse investidor ir deitar e ficar tranquilo, né? Colocar a cabeça no travesseiro e falar, poxa, meu dinheiro tá sendo bem cuidado, está crescendo na velocidade que eu imagino, então nem de forma muito acelerada e nem muito aquém também. Às vezes o investidor ele já é mais arrojado, mas aí ele fica, poxa, será que eu estou muito conservador, eu poderia conseguir extrair mais do mercado financeiro? Então a gente vai dar esse apetite para que todas as pautas, né, os pontos sejam bem atendidos. Legal, mas eu vou insistir aqui com você porque eu não quero que você fique em cima do muro, tá? Eu quero que a gente mostre um gráfico de pizza aqui daqui a pouco de onde você investiria. Legal. Dentro do perfil, dentro do cenário que você está vendo. Mas eu acho importante a gente falar o que é esse gráfico de pizza, né? Essa divisão dos investimentos. A tradução é a alocação de ativos, né? Em inglês é um termo muito estudado que é o Asset Allocation, né? Inclusive eu vou até compartilhar minha tela aqui com uma notícia que fala justamente sobre essa evolução do Asset Allocation, né? A alocação de capital, que já é muito estudado, começou lá em 1952 com Markowitz, né? O Diego economista estudou isso lá na faculdade. Tem outros estudos lá de 1991 que mostram que só essa alocação de ativos bem feita responde por 93% da volatilidade ali de uma carteira. Outro estudo aqui dos anos 2000 também, ele é muito interessante, que mostra que cerca de 40% do retorno é justificado só pela alocação, ou seja, é o primeiro passo, né? Exatamente. É um passo fundamental para que você tenha ali, tem todo um pensamento, assim como um nutricionista ele vai passar um prato para você, e esse prato precisa ser, né, tem que ter proteína, carboidrato, vegetais. O Asset Allocation ele é esse prato bem diversificado e de acordo com a sua necessidade que a gente vai construir para que tenha ali o objetivo bem atingido. Inclusive a gente tem um caso, né, de uma investidora que ela tinha o seu portfólio, chegou essa investidora, essa carteira para a gente reformular. A investidora ela tinha um caso que quando a gente fala sobre cenário macroeconômico, né, grande parte da carteira dela estava ali aplicada em IPCA+, só que IPCA+ abaixo de 4%. Nossa. Então, hoje a gente está numa situação que todo mundo está falando, poxa, IPCA mais 6, IPCA mais 6,15 é uma taxa interessante, a gente não sabe se vai elevar um pouco mais, mas ela estava, antes dessa abertura de juros recente, ela estava com IPCA mais 3,8, 3,9. Então, além dela ter um risco muito grande nesse portfólio, né, ter um portfólio longo com essa possibilidade de marcação ao mercado contra o portfólio dela, ela estava lá com uma taxa muito subvalorizada. Então, o portfólio dela ia render uma taxa real de 3,5%, máximo 4%. Então, foi o momento da gente entender esse portfólio, ver quais os riscos que a cliente estava incorrendo sem saber, né? Ela não sabia que existia esse risco para ela. Ela tinha IPCA mais 4 até o vencimento, mas até chegar no vencimento, eram operações para 2060. Então, até chegar no vencimento, ela ia ter altos e baixos ali bem relevantes. Então, ela entender se era o momento de cessar aquela marcação ao mercado que já era negativa e compor portfólios bons, um portfólio com ativos bons, mais taxas mais robustas, para que ela já sentisse na veia esse crescimento do portfólio no curto prazo. Muito bom. E aí tem algumas coisas importantes sobre essa montagem também da carteira. Eu acho que aqui nos outros vídeos, que a gente vai até deixar o card aqui em cima na tela, para vocês assistirem, pessoal, esse é o terceiro vídeo da série, a gente falou sobre algumas ações que pagam bem, que têm potencial de crescimento. Falamos de fundos imobiliários, exato, que têm bons dividendos, que são bons para quem está numa fase já de usufruir. Temos também aquela ideia da renda fixa, né? Então até mesmo CDBs que rendam pelo menos 120% ou 130% do CDI, isso é importante. Mas eu acho que tem uma grande questão que eu acho que vale a pena você explicar também, que é a questão do momento de vida do investidor. Então, por exemplo, se você está numa fase de acumulação, digamos que você está com mais ou menos 30 anos de idade, você vai utilizar esse dinheiro lá no futuro. De repente você pode ser até um pouquinho mais arrojado. Exato. Se você já está com, sei lá, 1 milhão na conta, 5 milhões na conta, você não quer risco. Você quer que o seu dinheiro fique rendendo com tranquilidade, sabendo que ele trabalha enquanto você está dormindo. Exatamente. O perfil de risco do investidor ele vai mudando à medida que o tempo passa, né? Então, na fase que você está lá na acumulação de capital, a disciplina de aportar recursos é muito importante para que esse patrimônio comece a crescer.
e você pode ser o máximo de arrojado que você consegue alocar no seu perfil. Vamos, por exemplo, a gente coloca sempre o perfil conservador, moderado e agressivo e faz uma relação disso com o tempo também. Então, se o investidor ele é conservador e ele pode, está na fase de acumulação de patrimônio, ele pode ali ir até 20% de renda variável. Embora seja conservador, ele consegue. Por quê? Porque ele tem tempo para recuperar isso daí. Fazendo um bom asset allocation, um bom investimento em renda variável, ele tem tempo para recuperar volatilidades que às vezes venham contra. Um investidor moderado, a gente fala em 70-30, 70% renda fixa e 30% renda variável. E o investidor arrojado, a gente fala de no máximo 50% renda variável e 50% renda fixa, porque a renda fixa ela vai fazer aquela certeza de resultado. Embora a certeza seja uma palavra muito forte no mercado financeiro, é uma palavra, né, é uma recorrência de resultado com mais certeza, com mais probabilidade disso acontecer efetivamente. Muito bem, então agora coloca na tela. Quero ver onde você investiria 1 milhão hoje. Legal, aqui um cenário de investidor moderado, né? Investir R$1 milhão. O investidor de R$1 milhão, aqui 40% em renda fixa. E aí, explicando um pouquinho mais o que é essa renda fixa. A gente está vivendo um cenário de que os juros estão caindo aqui no Brasil e o mundo inteiro começa a reduzir juros, uma política monetária mais expansionista. Essa redução de juros, a gente não sabe até onde vai. Então, a gente coloca desses 40% de renda fixa, parte a gente tem que colocar em pré-fixado, mas pré-fixado não muito longo. Por quê? À medida que você pré-fixa um valor, a 12%, 13% que seja, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente se os juros voltam mais forte. Então, a gente pré-fixa no máximo 2 anos essa renda fixa e pós-fixa 3, 4 anos e IPCA mais 3, 4 anos. Então, já tem dentro da renda fixa, já tem ali uma inteligência que você precisa agregar ao seu portfólio para que você maximize esse ponto. E uma parte também em reserva de emergência entra aí, né? Totalmente. A reserva de emergência ela é pós-fixada, fica dentro da caixinha de pós-fixada, então pelo menos 6 meses do seu rendimento é interessante ter uma reserva de emergência. Segundo passo, segundo elo de renda fixa, aí colocando um pouquinho mais de apetite, um pouquinho mais de pimenta no portfólio. A gente coloca 20% em tesouro direto. E quando a gente coloca dinheiro em tesouro direto, a gente está pensando propriamente em marcação ao mercado. Não é um dinheiro que a gente vai pensar em levar a vencimento. Se eu preciso levar um recurso a vencimento, eu empresto dinheiro para um banco, eu empresto dinheiro para uma empresa que vai me pagar uma taxa maior do que propriamente o tesouro. Então 20% em tesouro direto, a gente fala de tesouro IPCA 2045, que é o nosso favorito, que é para ganhar com a redução de juros de longo prazo, a gente tem essa valorização a nosso favor. 20% em ações e 20% em fundos imobiliários. O fundo imobiliário ele vai te trazer a renda variável com mais perenidade e recorrência de caixas, para que você consiga reinvestir no que faça sentido naquele momento, e 20% em ações aí, de crescimento, ações que você tem ali uma recorrência de dividendos bons também, e é comprar o portfólio, comprar a ação no momento certo, a ação boa e carregar até o seu momento ali de realização da carteira. Muito bem, obviamente com estratégia, você tem o potencial de chegar muito mais longe. Então, pessoal, mais uma vez eu vou deixar o link aqui na descrição, porque assim você preenche o formulário e o Diego pode entrar em contato contigo justamente para entender um pouco mais, fazer uma análise da sua carteira e, quem sabe, você também entra no time aqui de clientes da consultoria da Ativo Investimentos. Meu caro, muito obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo. Valeu, gente. Um abraço e até mais. Até mais.